A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus queridos e amados irmãos, tudo bem com vocês? Graças a Deus, eu acredito que estejam, né? Louvado seja o nome do Senhor. Amados, muito bom ter vocês aqui novamente comigo, trazendo mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos chegando no finalzinho desse trimestre, também temos só mais 4 lições, 3 lições aí pra frente, né? Glória a Deus, que é a 11ª, 12ª e 13ª. Nós estamos com a 11ª lição, que tem por título Uma Igreja Hebreia na Casa de um Estrangeiro. Esta lição é do dia 14 de setembro de 2025. Inclusive, amados, esse nome, essa data, dia 14 de setembro de 2025, é aqui titulado Dia Nacional de Missões. Que nós possamos estar orando pelos nossos missionários que estão aí no campo de batalha, no exterior, em outros países aí, levando a preciosa palavra do Senhor. Por aqueles que estão lá na janela 1040, que estão em outros países aí, onde até mesmo é proibido entrar a palavra de Deus nesses locais, nesses países aí. E muitos entram lá como, né, fazedor de tendas, como o apóstolo Paulo. Muitos não podem entrar como missionários e eles têm ido ali com as suas profissões, médicos, professores, pessoas que entram nesses países para exercer uma função, né, uma função terrena, e ali já meio que ocultamente desenvolver ali também o serviço de missões. Nós sabemos que existem países aí que não aceitam de maneira nenhuma a entrada do Evangelho, a palavra de Deus não pode ser divulgada nesses lugares. Mas que Deus tenha misericórdia e continue guardando nossos missionários que estão aí nesses países aí, onde a proibição tem sido terrível contra a palavra de Deus, né? Eles preferem estar levando, sofrendo, né? Do que aceitarem ao Senhor Deus como seu protetor, como seu Senhor, Jesus Cristo como o sumo sacerdote, que o Senhor possa estar guardando aí nossos irmãos que estão aí em outros países. Amém? Glória a Deus. Nós temos aqui o tema central: Deus deseja, amado, que o Evangelho chegue a todas as pessoas, independente da cultura ou origem, né? Temos aqui o tópico 1, a revelação de Deus aos gentios. Deus também se revelou aí aos gentios através dos seus apóstolos, dos seus discípulos, ali, né, de Pedro, de Paulo e etc. Aí temos aqui, subtópico 1, a visão de Cornélio, né? Cornélio está escrito ali em Atos capítulo 10, versículo 1 ao 8, né? Nós temos aqui um resumo bem resumido aqui sobre Cornélio. Cornélio era centurião romano, né, e homem temente a Deus. Ele recebe uma visão divina, na qual é instruído a enviar mensageiros a Jope para chamar Pedro. E qual a aplicação que nós devemos tirar aqui? Deus, amado, ele se revela a pessoas fora do contexto judaico. Ele está interessado em alcançar todos e nos chama para sermos aí instrumento desta revelação. Queridos, em se tratando aqui dos missionários, como eu comentei aqui no começo, os missionários que estão lá no campo de batalha, na linha de frente, levando aí a preciosa semente, que é a palavra de Deus, né? Temos aqui, queremos deixar aqui uma homenagem aos missionários, né? Louvado seja o nome do Senhor. Que assim como Cornélio buscou ouvir de Deus, né? Os missionários também se colocam à disposição para levar a revelação divina a lugares distantes. Nós não devemos jamais medir esforços ou escolher a quem vamos pregar, não. Nós vamos, né, pregar a quem Deus enviar, ao povo, né, a cultura, a etnia, aquilo a quem Deus nos enviar, nós temos que estar, né? Que os nossos missionários estão aí abraçando essa causa, levando a mensagem de Deus,
nesses lugares perigosos, arriscando as suas vidas, né? Mas que Deus abençoe, amados, em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, você que está aí arriscando sua família, deixando seu. Vamos lá aqui, retornando, né, neste tópico que nós estamos aqui trazendo para você. Louvado seja o nome do Senhor. Temos aqui o subtópico 2, a experiência espiritual de Pedro. Com base aqui em Atos, capítulo 10, versículo 9 ao 23. É o resumo aqui, nós temos aqui um pouco, né, falando aqui de Pedro, mas é o suficiente para nós entendermos aqui a lição. Pedro, ele tem uma visão, né, de um lençol com animais impuros e é chamado por Deus para não considerar ninguém impuro ou desprezível, né? Ele estava ali preparando a sua comida. Diz a Bíblia que ele subiu para o terraço, estava lá preparando a sua comida e ele viu um lençol descendo com animais impuros. E ali, uma voz fala para ele: Pedro, mata e come. E ele fala: Senhor, eu nunca pus coisa imunda na boca, não vou fazer isto. Aí a voz fala: não chame de imundo aquilo que eu purifiquei. Já estava falando aqui de Cornélio, né? E Pedro não estava sabendo. Qual é a aplicação que nós tiramos disso daqui? A visão, amado, ensina que o evangelho não tem barreiras culturais ou étnicas, né? O missionário ele deve obedecer a Deus mesmo quando isso desafia tradições ou até preconceitos, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, o missionário não deve escolher para qual lugar que ele vai. Ele, assim como diz lá em João, né, que todos que é nascido do Espírito não sabe para onde vai, assim como ele faz uma analogia aí uma comparação do vento, né, que fala que o vento assopra onde quer, não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito, né? Então nós temos que ser guiados por Deus, agora pelo Espírito Santo, certo? Vamos ao subtópico 3. Subtópico 3 do tópico 1. A urgência da pregação do Evangelho. Queridos, este texto tem esse subtópico, tem o seu texto base aí em Atos, capítulo 10, versículo 24 ao 33, ok? Temos um pequeno resumo aqui também, né, falando sobre o chamado de Pedro. E Pedro, ele é chamado aí imediatamente à casa de Cornélio, e se demora, né, mostrando aí a urgência do evangelho, né, quando ele é chamado ali com urgência, sem demora. Aqui nos mostra a urgência do evangelho para aqueles que ainda não o conhecem. E qual é a aplicação que nós tiramos aqui para nós hoje, missionários? Hoje, os missionários eles enfrentam desafios e urgências semelhantes, né? Eles enfrentam isso. Cada dia é uma oportunidade de levar a palavra de Deus a quem ainda não ouviu. Então, aproveite essa oportunidade quando Deus te chama, você missionário, você, né, ancião, você que está pronto, preparado para levar a mensagem de Deus ao mundo, certo? Então, abrace essa oportunidade, porque pode não ter outra. E nós temos que fazer isso, sabia? Como a palavra de Deus fala assim, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, mas isso aí é uma ordem do Senhor, uma ordem divina. E Paulo, em suas palavras, Paulo fala que uma grande porta se lhe abriu, né, para pregar o evangelho, e ai de mim se não anunciar. Então, nós temos que levar a mensagem do reino dos céus. Tópico 2, a salvação dos gentios. Temos aqui o subtópico 1, pregação aos gentios. E temos aqui o texto base em Atos 10, 34 ao 43. Um pequeno resumo aqui que eu quero falar, voltar a falar de Pedro. Pedro, ele declara que Deus não faz acepção de pessoas. Quando Deus fala ali, né, que o intuito ali, essa visão se tornaria ali, era o chamado ali de Nicodemos, né, aliás, de Cornélio. E agora Pedro vê que Deus não faz acepção de pessoas. E Jesus é Senhor de todos, incluindo os gentios. Essa foi a conclusão que o apóstolo Pedro tirou aqui através desta visão que ele teve daquele lençol de animais impuros.
Qual é a aplicação que nós tiramos aqui para nós? A mensagem missionária, querido, ela deve ser clara e inclusiva. Então, o evangelho, ele é para todos, né? É clara, né? E inclusiva. O Senhor Jesus veio incluir a todos. Inclusive, a Bíblia diz que Deus, ele fez dos dois povos um só povo, né? Gentios e judeus, Deus fez um só povo. Então, incluiu aí os gentios no plano de salvação. Subtópico 2 desse tópico 2 também, a conversão dos gentios. Né? O texto base está em Atos capítulo 10, versículo 44 ao 48. E voltando aqui a um resumo novamente, enquanto Pedro pregava, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam, provando que a salvação é para os gentios também. Então, enquanto Pedro estava ali na casa de Cornélio, foi pregando a palavra de Deus, aí agora eles ouviam com atenção, e ali o Espírito Santo desceu ali sobre todos os que estavam reunidos naquela casa, tá? Ali foi uma prova, né, do amor de Deus, que a salvação é para os gentios também. Tá? Então, a obra de Deus, a salvação do Senhor, é para você que está ali ouvindo, é para você, professor, aluno que está aí seguindo, fazendo esta lição juntamente conosco, tendo esta aula, né? E qual é a aplicação que nós tiramos aqui, amado, que nós temos aqui para nós? O Espírito Santo, ele confirma o trabalho missionário. Cada conversão é um testemunho de ação, da ação divina, tá? Então, cada conversão, cada pessoa que se converte ao Evangelho, ao Senhor Jesus Cristo, que aceita o sacrifício de Jesus, né, na cruz, então é um testemunho da ação divina para o cristão. Tópico 3, amados, o Espírito derramado sobre os gentios. Aí aqui até se cumpre, né, aquilo que fala lá em Ageu, que no fim, nos últimos dias, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Lá em Atos dos Apóstolos se cumpre lá, Pedro fala para o povo lá que agora o Espírito Santo foi derramado sobre todos que ali estavam. Aí temos aqui o subtópico 1, o Espírito prometido. Né? O texto base está lá em João, capítulo 14, versículo 16 e 17, e Atos, capítulo 1, versículo 8, né? Que fala que semeis testemunha tanto na Judéia, né, Samaria, até os confins da terra. Recebereis poder ao descer sobre vós, né, o Espírito Santo. Ok. Jesus, amado, ele prometeu o Espírito Santo como capacitação para transformar e levar a mensagem a todos os povos. Certo? Então, o derramamento do Espírito Santo é isso aqui. É quando ele reveste. O que é revestir? Revestir é quando você já tem o Espírito Santo. Se você está vestido com. Vamos fazer aqui uma comparação, uma analogia aqui. Se você está com a camisa, você coloca. Você já está vestido com a camisa, ok? Aí você coloca uma blusa de frio por cima, uma jaqueta, seja lá o que for, então você revestiu, se revestiu. Então você já tem o Espírito Santo, mas agora vem agora o revestimento do Espírito Santo sobre a sua vida. Para quê? Para te capacitar e testemunhar e levar a mensagem a todos os povos. Amém? Vamos para o subtópico 2. Subtópico 2. O Espírito recebido. Texto base, Atos 44 ao 46, né? Aí temos aqui um resumo. Assim como lá em Pentecoste, os gentios receberam o Espírito Santo, mostrando que Deus quebra barreiras culturais e espirituais. Ok? Vamos ao subtópico 3. Um Pentecoste visto e ouvido. O texto base está lá em Atos, capítulo 2, versículo 1 ao 4, né? Ali a descida do Espírito Santo. E Atos também, capítulo 10, versículo 44 e 46. Vamos ao resumo. A experiência em casa de Cornélio, querido, foi um novo Pentecoste visível e audível, demonstrando aí que o Espírito Santo trabalha em todos os contextos. Amém, queridos? Então foi isso aí, a experiência na casa de Cornélio ali, onde todos foram cheios do Espírito Santo. Por quê? Porque prestavam atenção na mensagem que Pedro pregava. Ok? Então ali foi um Pentecoste visível e audível. Então ele demonstrou que o Espírito Santo trabalha em todos os contextos.
a aplicação que nós tiramos aqui, cada missionário é o canal para que o Espírito seja visto e ouvido em lugares onde o Evangelho ainda não chegou. Tá? Então, cada missionário que está espalhado aí é, é um canal para que o Espírito Santo seja visto e ouvido. Me faz lembrar, queridos, os apóstolos, quando eles recebem aí esse revestimento de Espírito, do Espírito Santo, lá em Atos capítulo 2, que eles começam agora. Ele tem uma promessa em Atos capítulo 1, versículo 8, que ficar em Jerusalém, até que do ato seja revestido do poder e tal. Aí, quando eles recebem o revestimento, lá em Atos 2, eles continuam ainda no seu comodismo, né? Não querendo se espalharem para fazer a obra missionária. E foi necessária uma perseguição naquela época na igreja, que inclusive Saulo, né, antes de se converter, Saulo foi lá, prendeu e tal, e foi arrastaram Estevão e mataram Estevão a pedradas e tal. Aí continuou a perseguição contra a igreja de Cristo. E aí a igreja se espalharam, né, com exceção dos apóstolos que ficaram lá em Jerusalém, mas a igreja se espalharam. E aí foi uma extensão para levar o evangelho, para testemunhar de Cristo onde eles passavam. Então, cada um foi para uma parte, foi para um local, para se cumprir o que Jesus falou: ser-me-eis testemunha tanto em Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Então, eles se espalharam e, graças a Deus, chegou até nós esse evangelho, né? Então, cada missionário ele é um canal. Onde eles passavam, né, como missionário, a igreja se espalhava, e ali eles pregavam a palavra de Deus. Amém, queridos? Vamos a uma aplicação práticas e uma homenagem aqui aos nossos missionários. Amados, devemos orar pela missão, né? Devemos orar sempre. Como é que se faz missões? Você não tá podendo ir, né? Acompanhando, seguindo esse missionário que está indo. Então você ore por ele, ore por essa missão. Incentive, professor, você que está ouvindo vai ouvir esse trabalho aqui, essa pré-aula. Incentive os seus alunos, a sua classe, a orar por missionários no Brasil e no mundo inteiro, né? Leva aí, né, depoimentos ou fotos, leva informações, né, de missionários locais ou internacionais também, mostrando o impacto de suas ações. Isso é muito interessante você fazer isso na sua classe. E pode levar aí uma mensagem final, como um Cornélio, né, você pode explicar aí como Cornélio e Pedro, missionários, obedeceram ao chamado de Deus, quebrando barreiras e levando esperança. Então você pode incentivar aí a gratidão e o apoio às suas vidas. Amém, queridos? Aí tem aí uma atividade para a aula. Cada participante deve escrever aí uma oração ou mesmo um compromisso para apoiar a obra missionária. É isso que você, professor, que está aí nos acompanhando com esse trabalho, você pode fazer essa dinâmica aí com seus alunos para movimentar a classe, né, e todo mundo participar, ser uma aula participativa. Isso é muito importante para o aprendizado também da aula, né? Muito interessante também o professor, ele preparar o Josué, né? Preparar o Josué. Moisés, ele preparou, né, Josué. E Elias preparou Eliseu. É bom sempre um professor dar uma oportunidade a um aluno que está aí ansioso, está com aquele desejo de dar uma palavra, explicar um tópico. Isso é muito importante, porque você vai treinando um aluno, que ninguém nesse mundo, irmãos, ninguém nesse mundo é insubstituível. Então, o professor ele deve sim preparar um aluno aí para dar aula e ver o desempenho, assim como um técnico, né, de futebol, eles observam os jogadores, né, eles veem qual a melhor posição que eles jogam e tal. Assim, o professor deve também avaliar os seus alunos, para futuramente, quem sabe, né, ou se, né, na ausência do professor, ninguém está isento de uma enfermidade, pode viajar e já tem um aluno prático aí para ministrar a sua aula. Isso é muito interessante. Nunca deixe de ensinar. Jesus Cristo ele fez isso, né? Ele ensinou os 70, liberou
70 de dois em dois e tal. E ele ensinava na prática, ensinava aos seus discípulos, e depois ele soltava para eles fazerem a missão. Isso é muito interessante e é valioso sair para a obra de Deus. Bem, amados, que Deus abençoe. Até a próxima aula, se Deus assim nos permitir, nós estaremos aí trazendo a lição 12 logo mais, né? Louvado seja o nome do Senhor. E vai ter por título aí, né, é uma lição muito boa também, o caráter missionário da Igreja de Jerusalém. Não, não saia desse canal, mas fique conectado aí até o final desse trimestre. Nós estaremos aí, né, muito em breve trazendo aí o quarto trimestre, que se dará início aí em outubro, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe. Um forte abraço a todos vocês que ficaram até o final da aula. E não esqueça de se inscrever, deixar o seu like, seu comentário. Isso é muito importante para o crescimento também do nosso canal. Amém, amados? Que Deus abençoe em nome de Jesus.